Eu sou a benção, sou protegido com Deus do meu lado, não vou. Eu sei que com Ele, todos juntos, vai. Eu sou abençoado, eu sou protegido com Deus do meu lado, não vou. Eu sei que com Ele é vencer ou vencer. Sou abençoado, eu sou protegido com Deus do meu lado, não vou temer. Eu sei que com Ele é vencer ou vencer. Vamos nas palmas assim, ó. Isso, diga assim: eu sou abençoado. Fala para o seu irmão: você é abençoado. E vamos aplaudir bem forte a Jesus. Diga: ô glória. Amém. Que alegria. Pode sentar, povo de Deus. É isso mesmo, você não pode perder a alegria, não. Você é abençoado. Diga graças a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. E eu creio que nesse culto de hoje Deus vai falar ao seu coração. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Bom, nós estamos aí de novo na fase vermelha, né? Infelizmente, muita coisa tem acontecido, mas nós não podemos perder a nossa fé. É o que eu falei para você, é um momento de cautela, sim, de consciência e prudência, amém? Mas não de medo, não permita jamais que o medo entre no seu coração. O que vai alterar para nós? O que altera é que aos domingos nós voltamos com o culto das 10. Inclusive hoje nós já tivemos 8 da manhã, 10 da manhã, e agora é o último culto às 6 da tarde. E durante a semana, pastor? Vai ser 9 da manhã normalmente, 2 da tarde normalmente. O que muda é o culto da noite, que das 7h30 nós vamos passar para 6h30, por causa do decreto aí da fase vermelha, né? Que proíbe até as 8 horas da noite, já não podemos mais estar abertos. Então passa das 7h30 para 6h30. Mas pode vir tranquilo, lá na entrada tem um álcool em gel, tem um tapete lá para limpar os pés, ele já deixa já o seu pé, o seu sapato limpinho também. É um tapete higienizador. Tem também a temperatura, né? Foi aferida, medida, não sei como é que se diz, lá na entrada, e todos os cuidados nós estamos tomando em nome de Jesus. A igreja nunca vai ser a rebelde, a igreja sempre obedece primeiro a Deus, mas também às autoridades. Se encontrar alguém: irmão, mas pode ir na igreja? Pode, irmão, tem todo espaço, nada vai alterar em nome de Jesus. Diga glória a Deus, e nós vamos continuando na fé. Mas o mais importante que eu tenho para te dar hoje é a palavra. Vamos para a palavra de Deus, que é o que interessa. Eu já peço que você abra sua Bíblia lá em Esdras, capítulo 8, versículo 21. Esdras capítulo 8, verso 21. Esdras capítulo 8, verso 21. Quem tem dificuldade vai aparecer ali na tela. Depois vê se consegue aumentar um pouquinho essa letra, do jeito que era antes, tá? Esdras 8, 21. Quem tiver dificuldade, só levantar a mão que os irmãos te ajudam a encontrar. Esdras 8, 21. Fica antes de Neemias, né? Esdras capítulo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, pode ir procurando. Enquanto isso, quem já achou, curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já está aqui. E eu peço que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração. Porque a Tua palavra, Pai, ela é muito pesada. Ela é muito forte. Não no sentido, meu Pai, pejorativo, mas no sentido de que a Tua palavra é densa. Quer dizer que se eu desse um versículo apenas aqui hoje, uma palavra de um versículo, meu Deus, já seria o suficiente para alimentar essa pessoa durante uma semana, durante um mês, até durante um ano, Pai. De tamanha densidade que tem a Tua palavra, tamanho sustento que traz a Tua palavra. Então, Pai, que eu não venha falar muito aqui, nem venha falar nada de mim mesmo, mas que tudo seja na direção do Teu Espírito Santo, para que cada pessoa que entenda bem, entenda perfeitamente, em o nome de Jesus. E eu digo: Satanás, toda a sua distorção, todo o teu atrapalho, toda a tua confusão, eu repreendo, eu paraliso, eu digo: vá embora em o nome de Jesus. E você diga amém
e graças a Deus. Amém? Irmão, isso é verdade. Eu não quero falar muito aqui, porque a palavra de Deus ela é tão assim, como que eu posso explicar? Potente, né? Densa, que se eu te desse um versículo aqui, já seria o suficiente para te alimentar daquele versículo ali uma semana, um mês, do tanto de coisa que um versículo da palavra de Deus pode nos dar. Eu estava falando nos outros cultos, acho que foi de manhã que eu falei isso. Eu conversava esses dias com um tio meu, o tio Roberto. Ele é um homem de Deus e a gente falava sobre isso. E eu disse para ele: tio, uma vez ouvi um ditado, presta atenção nisso, que dizia assim: ouça pessoas com experiência, pessoas sábias, quer dizer de idade, porque muita gente também passou a idade, mas não aprendeu nada, né? Continua batendo cabeça por aí. Mas pessoas sábias, que tiveram um tempo vivido e souberam, aprenderam, tiraram lição e se tornaram sábios. Porque esse ditado dizia assim, porque em poucas palavras elas dizem muita coisa. E se você reparar, é verdade. Escute pessoas sábias, que em poucas palavras elas falam muito. Ela não fala demais, mas uma palavrinha, uma coisinha que ela lhe dá ali, olha, você fica pensando naquilo um bom tempo, não é verdade? Se uma pessoa experiente, então, sábia, em poucas palavras consegue dizer muito, você imagina então o próprio Deus, que é grande, que é a própria sabedoria. O que ele pode dizer numa palavra? Um versículo da Bíblia, meu irmão, ele pode te alimentar durante uma semana, durante um mês, durante um ano. Quem já viu aqui de um versículo a gente fazer uma pregação inteira e às vezes até um mês de estudo dentro de uma mensagem de um versículo. Então não é por muito falar, mas presta atenção em cada detalhe. A mensagem de hoje está aqui em Esdras, capítulo 8, verso 21. Quem achou, diga amém. E diz assim a palavra de Deus: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, e para lhe pedirmos caminho direito para nós, para os nossos filhos e para a nossa fazenda, ou para os nossos bens. Quem é que falou isso aqui? Olha para o pastor, foi Neemias. Ele apregoou um jejum ali diante do rio Ahava, para pedir caminho seguro ou caminho direito, depende da tradução, ou até tem Bíblia que diz jornada feliz. Tem alguma Bíblia que fala assim aqui? Jornada feliz. Nós fizemos até um propósito há um tempo atrás falando sobre isso. Então o Neemias, ele pediu para Deus essa segurança para ele, para os seus filhos, a sua família e para todos os seus bens. Por quê? Neemias ia sair da Babilônia e ir até Israel, levando de volta aquele povo de volta para Jerusalém. E o caminho seria muito perigoso. Haviam ladrões que podiam roubar, podiam até matar, podiam até destruir eles. E eles precisavam da proteção de Deus. Mas por que ele fez esse jejum, pastor? Aí o versículo 22 é o principal. Presta atenção, diz assim, porque, lê você. Eu quero que você leia junto comigo, vamos lá. Porque mais uma vez, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo aonde? No caminho. Então olha aqui, pastor, por que ele fez um jejum, levantou um jejum lá diante do rio Ahava, pedindo para Deus proteção? Por quê? Ele explica, você leu, porque eu me envergonhei. Do que ele se envergonhou? De pedir para o rei um exército e cavaleiros que guardassem eles no caminho. Mas por que ele teve vergonha de pedir isso para o rei? Porque se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que Deus colocou graça aos olhos do rei na vida de Neemias. Neemias pediu muita coisa para o rei, tudo que ele pediu, o rei deu. O rei, eu preciso de material para reconstruir os muros de Jerusalém, o rei deu. O rei deu cartas para ele passar por onde ele quisesse, com a assinatura dele, o próprio rei, pode passar onde você for. O rei deu tempo para ele ir e voltar. O rei falou, quanto tempo você precisa? O rei, eu preciso de tanto tempo. Então pode ir, marcou determinado tempo, o rei também deu. O rei deu tudo. Por que agora ele estava envergonhado, com vergonha, de pedir para o rei e um exército e cavaleiros para protegê-los no caminho? Ele explica, diz assim, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo,
a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e sua ira sobre todos os que o deixam. Então olha para o pastor, por que ele se envergonhou? Porque ele tinha falado ao rei. Repete isso comigo, diga: ele se envergonhou por causa do que ele tinha falado. Ele não podia mais voltar atrás. Presta atenção nisso, bem atenção no que eu vou te falar agora. Várias vezes na palavra de Deus, a Bíblia vai nos mandar voltar atrás. Às vezes para poder pedir perdão, às vezes para se arrepender, às vezes para poder ver onde caiu e consertar. Muitas vezes a Bíblia nos manda voltar atrás. Amém, Jesus? Muito em relação a pecado, a arrependimento, é necessário voltar atrás. Mas o que eu quero te falar hoje é que há vezes em que, se você voltar atrás, vai ser uma vergonha. Ouviu o que eu falei? Muitas vezes a Bíblia fala que tem que se voltar atrás, isso é fato, mas existe vezes e existe momentos em que, se você voltar atrás, isso vai ser uma vergonha. Foi exatamente o que estava acontecendo aqui nesse caso. Nesse caso, se o Neemias voltasse atrás do que ele tinha o quê? Falado, seria uma vergonha. Por quê, pastor? Ele disse: eu me envergonhei de pedir ao rei um exército e cavaleiros para nos protegerem no caminho, porque eu tinha falado que Deus nos guardaria, que a mão de Deus seria sobre nós. Como é que eu ia voltar agora atrás e pedir ao rei: ó rei, eu tinha falado que Deus guarda, mas eu estou com medo, rei. O senhor não tem um exército aí para nos guardar? Se ele voltasse atrás, seria uma vergonha, e ele estaria admitindo que não confiava de fato e de verdade no Deus que ele tinha falado. Quem está entendendo, diga amém. É o caso de muita gente. Meu irmão, olha aqui, pastor, presta atenção. Você tinha falado que estava curado. Talvez você tenha dado até o seu testemunho para outras pessoas. Você tinha dito: olha, graças a Deus eu não tive mais nada, eu não tenho mais nada, e Deus me livrou desse mal e tal. Ah, pastor, mas agora a enfermidade parece que está voltando, parece que os sintomas estão voltando. Meu irmão, você tem que ficar firme. Agora você só pode ir em frente, você não pode mais voltar atrás, porque se você voltar atrás vai ser uma vergonha. Deus não quer que você volte atrás. Quem está entendendo, diga amém. Se você recebeu a cura, se você creu na cura e disse que estava curado, então fique firme na sua cura. Fique firme naquilo que Deus falou no seu coração. Tem momentos que não dá para voltar atrás, tem momentos que é daqui para frente. É como se Neemias dissesse para Deus: Senhor, eu tinha dito para o rei que o Senhor ia guardar, agora eu não posso mais voltar atrás. Agora o que eu posso fazer é orar, é jejuar, até que aquilo que eu falei aconteça. Diga glória a Deus. Foi o que ele fez, olha o versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Diga glória a Deus. Meu irmão, tem coisa que não dá para você voltar atrás. Eu coloquei alguns exemplos aqui. É aquela pessoa que tinha dito: nunca vou deixar Jesus. Tinha dito que nunca deixaria Jesus. Ah, pastor, mas alguém me magoou lá na igreja. Ah, pastor, aconteceu tanta coisa. Eu tinha dito, mas eu não tenho mais força para continuar. Meu irmão, é uma vergonha. Você não pode mais voltar atrás. Ah, pastor, eu tinha dito que eu nunca mais ia colocar uma gota de álcool na minha boca. Mas aí um dia, o senhor sabe como é que é, eu estava lá numa festa, estava lá com a família, alguém falou assim: não, mas não tem problema, só um pouquinho, né? Olha, não faz mal, o negócio é você não se embriagar. Até Jesus bebia. Aí você vai lá e colocou de novo. Meu irmão, é uma vergonha. Você não tinha dito que você nunca mais ia colocar uma gota de álcool na sua boca?
E aquela pessoa, eu tinha dito que eu nunca mais ia colocar esse maldito cigarro na minha boca. Mas aí eu passei um nervoso tão grande, pastor. Eu tive que pegar um cigarrinho para dar uma acalmada. Eu posso te falar uma coisa sem ofensa? Posso falar assim ou não? Você não vai ficar bravo com o pastor? É a verdade. Por que Neemias não voltou atrás? Vamos ler lá com o comecinho do versículo. Volta lá no versículo anterior. Ele diz assim, o 22, ele diz assim, porque, como que diz aí na sua Bíblia? Porque me envergonhei. Ali fala, porque tive o quê? Vergonha. Aí a pessoa vai lá e fala assim, nunca mais eu vou colocar uma gota de álcool na minha boca. Nunca mais eu vou pegar esse maldito cigarro, vou colocar esse maldito cigarro na minha boca. E a pessoa vai lá e volta atrás. Eu posso ser sincero a você? Às vezes está faltando para você essa vergonha que o Neemias teve. Num bom sentido, sem ofender, mas para te despertar. Está faltando o que, igreja? Vergonha. Você sabe que eu estava meditando nisso, eu falei, Jesus, é verdade. Quantas coisas, eu me incluo nessa mensagem, eu falei que eu ia fazer ou deixar de fazer, e depois eu vou ser lá fazendo de novo. Pastor, uma vez uma moça falou assim para mim, pastor, não sei, ele me bate, ele me espanca, ele me trai, esse relacionamento eu sei que não presta, não tem nada de bom para mim, aí eu largo, pastor, mas aí depois a gente começa a conversar de novo e tal, e aí você sabe como é que a gente acaba voltando. Eu volto, pastor, não sei, está faltando o quê? Fala mais alto, está faltando o quê? Ainda bem que foi você que falou, não foi eu. Mas é verdade ou não é, irmãos? Está faltando a vergonha no sentido de uma posição, porque aquela vergonha foi boa na vida de Neemias. Ele disse, vai ser uma vergonha se eu voltar atrás. Está faltando vergonha, porque eu falo uma coisa e não cumpro. E meu irmão, hoje Deus está puxando a sua orelha. Falta vergonha para você, você já falou tantas vezes uma coisa e não cumpriu. Vive voltando atrás. Eu já falei que eu não ia mais falar, que eu não ia mais brigar, que eu ia orar agora, ia deixar Deus resolver. Aí quando pensa que não, você, mas eu vou falar umas coisas, mas, você não disse que ia deixar Deus resolver? Você não disse que ia resolver na oração agora? Olha você brigando de novo. Quem está entendendo, diga amém. Eu tinha falado que foi Deus que me chamou, mas agora eu já não sei mais. Não, meu irmão. Você tem que entender, se você tinha falado e você voltar atrás, tem casos em que voltar atrás é uma vergonha. Entenda que eu falei, muitas vezes Deus manda voltar atrás. Quando você tem que se arrepender, perdoar, ver onde você caiu, consertar. Mas tem casos que se você voltar atrás é uma vergonha. Você falou que nunca mais ia fazer. Você falou que nunca mais ia falar. Você falou que nunca mais colocava uma gota de álcool na sua boca. Você falou que nunca mais colocava um maldito cigarro na sua boca. Pastor, aí a pessoa começa a inventar um monte de desculpa, não é? Não, mas sabe o que é, rei? Eu tinha falado que Deus ia guardar, mas tem casos assim que, naquele caso ali, precisava de e tal. Não tem desculpa. Você precisa dessa vergonha, que essa vergonha aqui é boa. Ela te impede de voltar atrás. Quem está entendendo, diga amém. Fica bravo com o pastor, não. E nem com o Espírito Santo, aliás. Não é nem comigo, o negócio é com Deus. Hoje Deus está lhe puxando a orelha. Eu falei que esse ano eu ia orar, eu ia buscar, eu ia para a igreja, eu ia começar a ler a Bíblia. E ó, você de novo fazendo tudo igual. Está faltando o quê? Está faltando o quê? Está faltando, irmão. Muitas vezes da nossa parte. Vergonha no sentido de assumir a posição. Falar, não, eu tenho que tomar vergonha. Não é assim que a gente fala? Tem que tomar vergonha. É assim ou não é? A gente diz assim, eu tenho que tomar vergonha e assumir uma posição na minha vida, porque eu vivo falando que vou fazer e não faço.
Eu vivo dizendo que vou tomar atitude e não tomo. Ô meu irmão, olha só. Você tinha falado, Neemias tinha dito e disse: não, agora eu não posso voltar atrás. Agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou clamar a Deus até que aquilo que eu disse que se cumpra. Mas eu não volto mais atrás. Diga glória a Deus. Tem que ficar firme. Senão eu vou ser de novo naquele pecado. Imagina que vergonha. Aquilo que você já tinha vencido, aquilo que você já tinha alcançado, ó, você regredindo. Eu contei aqui de uma senhora de muito tempo já na igreja, muito tempo. E aí um dia ela chegou para mim e falou assim: ai pastor, eu estou passando mal, ora por mim que eu estou assim, estou ruim, tem alguma coisa apertando aqui dentro de mim, eu não estou bem não, pastor. Aí eu coloquei a mão na cabeça dela e fui orar, manifestou um demônio. Olha que coisa. Mandei o demônio embora. Aí quando ela voltou a si, eu falei: nossa irmã, o que aconteceu? Tanto tempo já a senhora está aí na igreja, está na presença de Deus, por que esse demônio entrou na sua vida? O que aconteceu? Ai pastor, então, fazia não sei quantos anos que eu não colocava uma gota de álcool na boca, mas aí pastor, final de ano, Natal, Ano Novo, estava lá na casa da família, aí chegou um, ofereceu, e aí deu aquela vontade. Eu falei nos outros cultos, irmãos, a vontade já é o demônio. Ele pode não estar na pessoa ainda, mas ele está, como Jesus explicou, ao derredor. Vontade de você fazer coisa que você já deixou para trás é demônio. O que ela deveria ter feito na hora? Está amarrado, Satanás, em nome de Jesus, isso aí eu já deixei para trás. Não, isso aqui não, nem nos pensamentos, demônio, isso aqui não volta mais. Aí não, pastor, deu aquela vontade assim, pastor, senti até o gosto. E alguém falou para mim: mas só um pouquinho, não tem problema nenhum, você vai ficar passando vontade. Aí eu fui lá e tomei. Pastor, depois daquele dia eu fiquei mal. Parece que entrou uma coisa dentro de mim e eu fiquei perturbada. Naquele momento entrou o demônio, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Entrou o demônio. Eu não sei o que para você hoje seria vergonha voltar atrás, mas eu te digo, às vezes é necessário, nós precisamos dessa vergonha que nos impede de voltar atrás. É uma vergonha boa, quem está entendendo, diga amém. É uma vergonha no sentido de tomar uma posição. Eu preciso tomar a vergonha de Neemias e dizer: não, eu falei que não ia mais e eu não vou mais. Diga glória a Deus. Eu falei que eu não ia mais fazer, eu não vou mais fazer. Eu falei que Deus ia me guardar, eu vou confiar em Deus. Eu disse que eu não ia mais xingar, mais brigar, eu não vou mais. Eu vou tomar vergonha e vou ficar firme naquilo que eu disse. Diga glória a Deus. Num bom sentido, né, de maneira benigna, né, nós precisamos de tomar o quê? Vergonha, pronto. Eu estou me incluindo. Ele não vai ficar chateado com você não. Fala para o irmão do seu lado assim, fala para ele. Fala assim, não vai ficar chateado, ele sabe que é com carinho. Fala assim, ó, você está precisando tomar vergonha. A única igreja que você vai vir, o pastor manda você tomar vergonha. Mas é tudo dentro do quê? Da palavra. Diga glória a Deus. Ninguém está ofendido, não, amém? No bom sentido. Pastor, eu falei que eu ia começar a orar de madrugada, mas aí chegava na hora de acordar, dava aquele sono, tudo. Senhor, deixa para depois. Você precisa tomar vergonha. Você falou que ia orar. Está entendendo, sim ou não? Eu falei que esse ano, pelo menos, mais uma vez na semana eu ia vir na igreja. Pastor, eu chego tão cansado. Você precisa do quê? Tomar vergonha e assumir o teu compromisso, não voltar atrás. Diga glória a Deus. Estou brincando aqui para não ficar pesado, né? Mas eu creio que Deus já falou no teu coração. Eu só prego, mas o Espírito Santo falou com você, como falou comigo primeiro. O que é que eu precisava tomar vergonha? E é uma vergonha boa. Neemias, quando pensou em voltar atrás, o que veio? Vergonha, me envergonhei. Por que eu me envergonhei? Porque eu tinha o quê? Falado. Puxa vida, eu falei aquilo que Deus pôs no meu coração, que Deus ia guardar, que eu não ia precisar do rei, que Deus estaria protegendo, e agora eu vou voltar atrás? Não,
Veio aquela vergonha, no bom sentido, que eu falo que é a vergonha de Deus. Diga glória a Deus. A vergonha do diabo, sabe qual é? É quando a pessoa peca, erra, ela fica com vergonha de voltar para a igreja. Já viu gente assim? Eu tenho até vergonha de voltar na igreja, faz tanto tempo que eu não vou lá. Essa vergonha de Satanás. É a vergonha do filho pródigo, sabe? Quando ele fez tudo que ele fez, e aí o que impedia ele de voltar era o quê? A vergonha. Essa é do diabo. Mas a vergonha de Deus é aquela que te impede de voltar atrás. É aquela que te impede de desistir. Diga graças a Deus. Não, peraí. Tomar vergonha. Eu preciso ficar naquilo que eu falei com quem? Com Deus. Diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Olha o que diz lá em Eclesiastes capítulo 10, verso 4. Quando você pensar em desistir, meu irmão, num bom sentido, tá? Da palavra de hoje, toma vergonha, vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, fala: Deus, eu não posso, vai ser uma vergonha. Qual é a mensagem de hoje? Há casos em que se você voltar atrás, isso vai ser uma vergonha. Vai ser, irmão. E nós precisamos dessa vergonha boa de Neemias, que impediu ele de desistir do que ele tinha falado, impediu ele de tomar uma atitude errada, essa vergonha fez do que no lugar dele voltar atrás, ele fosse orar e jejuar para que Deus fizesse a obra. Diga glória a Deus. E Deus fez ou não fez, igreja? Fez. Nós lemos lá, ele diz: nós pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Diga graças a Deus. Deus vai se mover. Mas nós precisamos, meu irmão, dessa vergonha para não voltar atrás. Falar: não, eu disse que eu estava curado, eu disse que eu estava liberto. Como é que eu volto agora a fumar esse negócio? Como é que eu volto agora a beber esse negócio? Como é que eu volto agora a ficar desse jeito de novo? Não, Deus, eu não aceito. Diga glória a Deus. Isso é uma vergonha. Eu preciso me levantar. Eu tinha dito que eu ia tomar uma posição e começar a orar e buscar Deus. Olha eu aí de novo fazendo a mesma coisa. Tem que mudar. Quem entendeu, diga amém. Olha o que diz aí, Eclesiastes capítulo 10, verso 4. Em nome de Jesus. É bem conhecido esse versículo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar. Fica firme na tua posição. O que impediu o Neemias de deixar o lugar dele foi a vergonha. Disse: não, eu me envergonhei de voltar atrás. Eu tinha falado para o rei que Deus ia guardar. Se eu voltar atrás agora, eu não estou confiando no meu Deus. Entenderam, diga amém. Pastor, eu tinha orado, eu estava orando, eu estava crendo que Deus ia salvar toda a minha família. Deus tinha dito que seria salvo eu e a minha casa. Mas agora eu já não sei mais, pastor, se meu marido, acho que não muda não. Não, meu irmão, você não pode voltar atrás. Imagina que vergonha. Vamos falar assim, me usar de exemplo. Hoje eu prego para você sobre o pecado e tal. Imagina que vergonha eu depois voltar lá atrás no pecado. Aquele que eu já tinha falado, né? Testemunhado para você e para tantas outras pessoas. Imagina que vergonha. Imagina quantas pessoas acabam cedendo a essa vergonha de voltar atrás. É como Jesus disse: é a porca lavada que volta ao espojadouro de lama. É uma vergonha. É como o cão que volta ao próprio quê? Vômito. Meu irmão, não é o primeiro que eu fico sabendo. Você já deve até ter conhecido alguém. A pessoa vem para a igreja, conhece o Deus vivo e verdadeiro, conhece a palavra viva e verdadeira, mas pensa que não. A pessoa está de volta lá, diante de uma imagem, assim ajoelhada, diante de uma imagem de pau e de pedra, sendo que já conheceu o Deus vivo e verdadeiro. Isso é o quê? É uma vergonha. Como que eu posso, tendo conhecido o Deus de verdade, o Deus vivo, voltar? É como Jesus disse, é como se o cão voltasse ao seu próprio, e o cachorro faz isso. Quem já viu o cachorro fazendo isso? É uma coisa nojenta. É o que muitas vezes nós fazemos. Deus nos liberta daquela sujeira, daquela imundície, e a gente volta de novo para aquilo. A Bíblia diz assim: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou,
e não volte a se colocar debaixo do jugo da servidão. Tem gente que Jesus já libertou, deu a chave da cela da prisão, ela abriu, saiu, de repente veio aquela vontade, e ela sem vergonha nenhuma, voltou para dentro da própria prisão, e com a sua própria chave, ela se trancou lá dentro e deu a chave para o diabo. Está entendendo, sim ou não? Isso não é de se admirar, porque na própria Bíblia tem casos assim. Eu estava falando de manhã de um rei, se eu não me engano foi o rei Amazias. Ele foi na direção de Deus contra o seu inimigo, contra um povo. Ele venceu aquele povo na presença de Deus, o Deus de Israel. E sabe o que ele fez quando ele venceu aquele povo? Ele foi lá e pegou os deuses daquele povo, as imagens, os ídolos daquele povo, que não protegeu nem aquele povo, e ele trouxe para ele e começou a adorar aqueles ídolos. Olha que coisa, ele vence o inimigo, porque os deuses do inimigo eram falsos e o Deus dele era verdadeiro. Aí ele vai lá e pega os deuses do inimigo e traz para ele e começa a adorar. Está entendendo, sim ou não? Eu já ouvi de gente que veio para Jesus, veio para a igreja, fulano, pastor, o senhor não acredita. O quê? Voltou para macumba de novo. Está lá batendo tabaco, tambor para o Satanás, pro preto velho. Dá para entender? É uma o quê? Vergonha. Alguém conheceu Deus vivo e num desespero a pessoa, não vou voltar lá, porque lá pelo menos funciona. Já ouvi gente falar isso. Misericórdia. Irmão, se vier um pensamento disso, você tem que se envergonhar, falar, não. Tem vergonha de pensar uma coisa dessa, você está amarrado, Satanás. Eu já pensei, pastor, eu de vez em quando vem esses pensamentos. Eu tinha uma vida assim, mas eu ganhava muito dinheiro. Já pensei em vir para Jesus, a luta que eu estou. Vou voltar a fazer aquilo que eu fazia de errado, pelo menos eu tinha dinheiro. Meu irmão, tem casos que voltar atrás é uma vergonha. A pessoa vem, Deus liberta, Deus limpa. Mas pelo menos eu vendia lá o que eu vendia, ou eu entregava o meu corpo, ou eu fazia uma coisa errada, mas pelo menos eu tinha dinheiro. Tem hora que eu penso assim, e dá até vontade de voltar. Isso é demônio. Você tem que colocar no teu coração, não. Levantando-se contra ti o espírito governador, o que ele diz? Não deixa o teu lugar. Você não pode deixar o teu lugar. Se você está curado, você está curado. O sintoma pode querer voltar. Você diz, não, Satanás, não vai voltar em nome de Jesus, porque eu já fui curado. Eu vou orar, eu vou jejuar, diga glória a Deus. Vou ficar firme. Quer ver o que diz lá em Hebreus capítulo 10? Vamos lá rapidinho. Hebreus 10, 38. Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, 38, é bem conhecido também. É aquela pessoa que diz, pastor, eu perdoei. Perdoei. Mas aí, a primeira briga que tem, casal tem muito isso, né? Primeira discussão que tem, mas você acha que eu esqueci que você fez? Mas peraí, perdoou ou não perdoou? Perdoou, esqueceu ou não esqueceu? Tem muitos casais que têm problema por causa disso. Por quê, pastor? Porque está sempre voltando ao quê? Não, eu perdoei, mas não esqueci. Não. Você tem que pedir a Deus. A Bíblia fala que José teve duas bênçãos. Primeira, ele esqueceu. Segunda, ele cresceu. Primeiro ele diz, Deus me fez esquecer. Foi o primeiro filho que ele teve, Manassés. Depois ele diz, Deus me deu Efraim. Significa, Deus me fez crescer, prosperar na terra da minha aflição. É uma mensagem muito pregada já na igreja. Quem não esquece não cresce. E aí a pessoa vive voltando aquilo. Olha o que a Bíblia fala aqui. Hebreus 10, 38 diz assim,
Mas o justo viverá do que, igreja? Da fé. Irmãos, é o que nós temos ao nosso favor, é a fé. Às vezes você não vai ter recurso, você não vai ter dinheiro, você não vai ter condição. Obrigado. Às vezes você não vai ter nem ânimo, nem força. Você tem que usar o que? A fé. E o que ele diz ali? E se alguém se retirar, eu prefiro essa tradução aqui, que diz assim, e se ele o quê? E se ele recuar, voltar atrás, desistir, a minha alma não tem prazer? Em outras palavras, Deus está dizendo, minha alma não tem alegria, minha alma não fica satisfeita se ele recuar. Diga glória a Deus. Duas coisas que Deus espera então do justo. Primeiro, que ele viva pela fé. E Deus está dizendo, e se ele recuar, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer, não tem alegria, não tem satisfação. Posso acrescentar, sem mudar a palavra de Deus? A alma de Deus se envergonha naquele que recua. Oh, meu irmão, nós precisamos ter essa boa vergonha que Neemias teve, que o impediu de voltar atrás. Se eu recuar, Deus não tem prazer em mim, Deus não tem satisfação, Deus não fica satisfeito comigo, nem com você. Você tem que ficar firme. Nós lemos lá, levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, não deixe. Pastor, e se eu não tiver forças para seguir em frente, para continuar? Se eu não tiver força para permanecer, para ir em frente, como é que eu faço, pastor? Porque às vezes eu entendo. Às vezes você diz, pastor, eu não quero recuar, mas às vezes não tenho força para continuar. Meu irmão, mesmo assim você não vai ter desculpa, porque Deus sempre vai colocar pessoas no teu caminho para te ajudar. Diga graças a Deus. Vamos lá, rapidinho para Êxodo capítulo 17, verso 8. Êxodo 17, 8. Êxodo capítulo 17, verso 8. Êxodo capítulo 17, verso 8. Pastor, e se eu já estou nessa vergonha? Eu disse que eu nunca mais ia fazer uma coisa, mas eu voltei. Eu disse que eu nunca mais ia falar, mas acabei falando. Eu disse que eu tinha falado que eu ia seguir firme, acabei não conseguindo. E agora, meu irmão, se você está nessa vergonha de ter voltado atrás, de ter recuado, se arrependa, peça perdão a Deus. Sabe o que Deus vai fazer? A Bíblia diz que Deus vai transformar essa vergonha em dupla honra. Diga glória a Deus. Ô Senhor, eu voltei atrás, eu disse que eu não ia mais fazer. Eu tinha falado que eu ia ficar firme, Senhor, mas eu acabei voltando atrás, eu acabei me envergonhando, eu estou na vergonha agora de ter recuado. Meu irmão, se arrependa, peça perdão a Deus, que Deus pode pegar essa vergonha e transformar em dupla honra. Diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga eu creio. Irmão, fica firme. A boa notícia é essa. Pastor, se eu estiver meio fraco, não tiver forças para poder lutar, para poder ir em frente, para não desistir, Deus vai te levar à comunhão com Ele. Sabe um padrão? Eu estava falando nos outros cultos, que eu chamei assim de padrão. Um padrão que você vai encontrar na Bíblia é que toda pessoa que quer desistir, ela sempre vai ser levada para a oração. Pode ver isso na Bíblia. Todo mundo que queria desistir era levado para a oração, era levado para o jejum, era levado para a comunhão com Deus. E foi assim em vários casos. Aqui não vai ser diferente, quer ver? Olha o que diz aqui em Êxodo 17, 8. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. 10. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram o cume do outeiro. Olha aqui, pastor, o que Deus falou? O que Moisés falou ali para Josué? Josué, você vai pegar a espada e você vai descer para a batalha.
Você vai descer para a guerra e eu vou subir para o monte para poder orar. Sabe o que eu entendo aqui? Que toda guerra natural, carnal, ela precisa de um amparo espiritual. Ela é decidida, na verdade, no mundo espiritual. Eu estava orando nessa madrugada, até orei por muitas pessoas nesse sentido, que, vou dar um exemplo, né, do que Deus me fez entender aqui. Tem lá o Josué com a espada, guerreando. Tem lá os médicos hoje lá, talvez tenha alguém da sua família até internado no hospital, e o médico está fazendo o tratamento, o médico está dando o remédio, o médico está fazendo o acompanhamento, está fazendo o que tem que ser feito diante do alcance dele. Mas, meu irmão, se você não estiver na presença de Deus orando, os remédios não vão funcionar, os tratamentos não vão vencer. O Moisés entendeu: ô Josué, você vai lá guerrear com a espada, mas eu vou pegar a vara de Deus e vou para onde? Para o monte. E quando tem alguém orando, Deus pode até usar os médicos, porque os médicos foram enviados por Deus. O Josué fazia parte da obra de Deus, diga glória a Deus. Mas o médico vai estar dando um remédio, o remédio não vai funcionar. O tratamento não vai ter avanço, não vai ter resultado. Mas quando tem alguém orando, quando tem alguém de mãos levantadas, o médico vai lá e dá o remédio, o médico vai lá e faz o tratamento, e o tratamento responde, o remédio faz efeito, a doença vai retrocedendo, diga graças a Deus. É importante isso. Inclusive até nós vamos fazer um relógio de oração. Os irmãos da intercessão estão pedindo lá, se você está no grupo de oração da igreja, vê lá se tem algum horário que você pode orar, que nós vamos estar fazendo um relógio de oração. Por muitas pessoas estão aí enfermos, doentes, e Deus vai abençoar, diga glória a Deus. Mas vamos continuar aqui, versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel o quê? Prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Quando Moisés estava lá, mãos levantadas significa intercedendo, orando, Israel, Josué estava vencendo. Quando ele abaixava as mãos, o inimigo começava a vencer. Ou seja, essa guerra era espiritual. Precisava de alguém estar ali intercedendo. Ainda que Josué fizesse a parte dele lá embaixo, se não tivesse a oração de Moisés lá em cima, ele não venceria. Não fica, meu irmão, confiando só no médico. O médico vai fazer a parte dele, diga graças a Deus. Estão fazendo lá, são colocados por Deus lá para isso. Mas o que vai decidir essa batalha é a tua oração, diga glória a Deus. Enquanto o médico está trabalhando, eu estou aqui orando. Enquanto o médico está lá fazendo tratamento, eu estou aqui clamando a Deus, diga graças a Deus. Aí ele continua, mas olha no versículo 12, diz assim: porém as mãos de Moisés eram o quê? Pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para sentar sobre ela. E Arão e Hur sustentaram suas mãos, um de um lado e outro do outro. E assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. 13. E assim Josué desfez Amaleque ao seu povo a fio de espada. Ou seja, no momento em que Moisés pensou em desistir, porque as mãos pesam, aquilo que eu falei, tem horas que cansa, desanima, a gente é ser humano. E ele pensou em desistir, Deus colocou do lado dele pessoas que o sustentaram, pessoas que o fortaleceram até que aquela batalha fosse ganha. Meu irmão, você não vai ter motivo para desistir. Quando você pensa em desistir, ali no mundo espiritual está tendo um cabo de guerra. Era um cabo de guerra. Quando Moisés estava orando, Josué estava vencendo. Quando ele abaixava as mãos, o inimigo começava a vencer. E agora, faz o quê? As mãos de Moisés estão pesadas. Ele está cansado. Desiste? Não. Não desiste não, Moisés. De um lado tinha Arão, do outro lado tinha Hur. E eles seguraram as mãos de Moisés firmes até que a batalha fosse ganha. O que eu te falei? Que sempre na Bíblia tem um padrão. Toda pessoa que pensou em desistir, que queria largar, abandonar, voltar atrás, recuar, ela foi levada para a oração. Eu posso te dar vários exemplos na Bíblia. Vários. Mas o deles é o maior de todos. É Jesus, é o nosso maior exemplo. Diga glória a Deus. Até Jesus passou por esse cabo de guerra lá no Getsemane. O diabo queria que ele desistisse. Ele pensou em parar, em voltar atrás. Mas o Espírito Santo queria que ele fosse até o fim, para morrer na cruz. Era um cabo de guerra
que ele fez? Ele foi orar. Mas ele orou até o sangue. A Bíblia diz até seu suor se tornarem gotas de sangue. Mas ele não desistiu. Diga glória a Deus. Irmão, ele ficou firme. Seria uma vergonha ele voltar atrás. E disse: Senhor, eu não quero. Em outras palavras, a minha vontade não é ir para essa cruz. Eu quero voltar atrás, eu quero desistir. Mas Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Diga graças a Deus. Irmão, é nessa hora. Se você está pensando em desistir, você deve ir para a oração. Quando Neemias pensou em voltar atrás, ele disse: não, eu vou orar e jejuar. Ele apregou o jejum, ele orou e disse: mas eu não volto atrás, eu não vou passar essa vergonha, porque Deus vai ser comigo. Aquela vergonha que ele sentiu naquele momento foi boa, foi num bom sentido, porque impediu que ele desistisse. Imagina Jesus também pensando: se eu voltar atrás agora vai ser uma vergonha, eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás. Pastor, mas eu não tenho força nenhuma, por isso que eu estou parando. Deus coloca pessoas no teu caminho para te ajudar. Você não tem desculpa para parar. Diga glória a Deus. Às vezes pode ser pessoas que nem te conhecem. É o missionário lá na televisão, ele nem sabe que você existe, mas as palavras dele muitas vezes vai estar te ajudando, vai estar te sustentando, vai estar te fortalecendo. É lá o pastor Jaime na televisão, é o pastor que nem sabe o que está acontecendo com você, mas a palavra vai te sustentando, vai te ajudando em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem crê, diga amém. Meu irmão, creia. Pastor, e se eu já recuei? Deus pode transformar essa vergonha em dupla honra. Volte, se firme, não deixe o teu lugar. Quando você volta atrás, em certas situações, é uma vergonha. Diga: eu não vou voltar atrás. Diga: eu vou ficar firme, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, bem forte, que Ele merece. Diga glória a Deus. Fique de pé agora, irmão.